Oi, gente, eu aqui a tela tá me escura porque já tá anoitecendo, viu? Desculpa, mas então, depois de que a mãe é morto na própria forca que ele fez pra Mardoqueu, o rei, agora começa o capítulo 8. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. O rei com o rei Jeruseus, Jazureus do rei, o rei. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. E começa assim a nossa leitura, ó. Desculpem, viu? Começa assim a nossa leitura. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, foi o rei Assuero. O rei Assuero concede a Mardoqueu. O rei Assuero era casado com Esther. O rei Assuero, naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. Amã era inimigo dos judeus, inimigo de Mardoqueu, inimigo dos judeus. O rei Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado que lhe era, e tirou o rei o seu anel que tinha tomado a mão e os deu a Mardoqueu. Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés. Ele falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos pés e chorou. Ele suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agadita, e o seu jumento e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro. O cetro era um cajado de ouro. O cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue
que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, e o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei, porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a petição da minha geração. Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: eis eis que enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, os judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também os sátrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias, que como que 127 províncias que se estenderam da Índia, judeus, como também os sátrapas e os governadores e aos maiorais das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também os judeus
segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, esse, 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 e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo que cavalgavam sobre jinetes que eram dos cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. É uma cópia da carta que uma ordem que anunciará em todas as províncias foi enviada a todos os povos, a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Para que se vingar dos seus inimigos, os correios sobre jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Susã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul, celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã exultou e se alegrou.
e se alegrou, e para os judeus houve luz, e alegrou, e alegria, e gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído, o temor do Senhor, o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Vocês entenderam, gente? Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que ele era, e tirou o rei seu anel que tinha tomado Amã e o deu a Mardoqueu. Amã era um príncipe. No lugar de Amã ficou Mardoqueu, entendeu, gente? Porque Deus honrou Mardoqueu. Tudo bem que ele era um judeu, mas Deus honrou ele pela graça e misericórdia de Deus. Seu nome de Deus seja não hoje, mas eternamente louvado. Amém.